Somos dependentes do Senhor. Mateus 7:7 até o versículo de número 2 diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e acharão. Senhor, ajuda as crianças. Estou clamando, ó. Peça e será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, a quem bate a porta será aberta. O quem de vocês, se o filho pedir pão, lhes dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhes dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Porque essa é a lei e os profetas. Amém? Estamos terminando o Sermão do Monte, capítulo 7. E daqui até o final do mês, a gente vai encerrar. Nós vamos encerrar. E todos os domingos a gente vai ter um pastor visitante. Hoje à noite tem um pastor convidado, nos outros domingos também, pelo menos um dos 2 cultos. Queria que você se esforçasse como igreja para estar aqui. A gente vai celebrar esse aniversário da igreja desse jeito, fazer uma forcinha para estar nos 2 cultos e a gente poder receber e ouvir gente diferente. Mas ao mesmo tempo a gente vai terminar a nossa série para que a gente entre no Advento falando sobre Jesus Cristo, a sua primeira vinda e a sua segunda vinda. Antes da gente contextualizar qualquer coisa do que o texto diz e entrar no significado de algumas coisas que estão expostas aqui, eu confesso para vocês que eu achei providencial do Senhor que esse texto caísse nesse domingo por muitos motivos. Um deles foi o que eu falei: eu não me sinto apto para ministrar essa mensagem. Não só porque não foi uma semana que eu consegui praticar o que esse texto fala, mas porque eu sinto que eu não consegui me dedicar na preparação dessa palavra como eu precisava me dedicar. E assim, se alguém foi edificado, fica bem claro para mim mesmo que agora é toda do Senhor. Segundo motivo, eu acho que a providência divina fez com que esse texto caísse uma semana depois das eleições, porque a gente vai falar sobre Deus responder a oração. E Deus não respondeu a oração da igreja de quem ela queria que fosse eleita. 58 milhões de brasileiros, mais ou menos, estão muito tristes nessa semana, com raiva, e eu não sei se você percebeu isso, você sentiu isso, não só no noticiário, mas na rua mesmo. Onde você saía na rua, está tenso aqui, o negócio está... Claro que tem um monte de gente feliz, né? Metade do Brasil. Mas o que acontece no Jardim do Éden é que tudo era perfeito e estava em paz. E a árvore maldita, ela era uma árvore que oferecia uma vida misturada. Vocês lembram qual que era a árvore que Deus falou para Adão não comer? É a árvore em que ele ia experimentar uma vida que ia ter bem e mal junto. Porque o bem já tinha. A delícia da santidade, dos prazeres do paraíso já estavam ali disponíveis. O que a humanidade não conhecia era o bem misturado com o mal. E foi isso que Adão escolheu. Ele disse: não, eu quero saber o que é uma vida onde está misturado coisa boa com coisa ruim. Ninguém de nós faz esse plano. Ninguém de nós pensa assim: eu tenho um plano, eu quero que dê um pouco certo no meu casamento, mas eu não quero tão bom assim, eu quero que fique meio ruim também. Eu quero que o casamento seja bom, que a gente nunca brigue por causa de dinheiro, mas eu quero que a minha vida sexual seja horrível no casamento, porque não pode ficar totalmente bom, tem que ficar mais ou menos. Escolher conhecer o bem e o mal no jardim é isso. Então tem um monte de gente feliz, metade do país está feliz, a gente sabe isso, por uma lógica de contagem dos votos. Mas o que a gente está sentindo nessa semana é o gosto
de estar metade bom e metade ruim, metade feliz e metade triste. E não é bom quando é misturado. Não é bom conhecer o bem e o mal junto, a alegria e a tristeza junto. Mas a verdade é que quando a gente chega num texto desse que fala de pedido de oração, e a gente ouviu, a gente sabe que você tem aí pelo menos 3 tipos de posturas na igreja. Uma postura de pessoas que abertamente apoiaram o candidato, que faz assim. Outra grande parte da igreja que apoia o candidato, que faz assim. E uma parte que decidiu não falar nada, que são os bem-aventurados. Mas a gente precisa entender que não importa qual seja o santinho, sempre existe um perigo do santinho se tornar um rival do santíssimo. E eu acho que isso tem a ver com por que Deus não respondeu a oração de uma boa parte da igreja, que parece que é a maioria dos cristãos. O meu professor, que está aqui, falou uma frase uma vez numa aula, só para deixar aqui claro, né? Quando acabou o meu ano lá que eu fiz no Invisible College, Pedro falou assim: Arthur, você é o melhor amigo que eu ganhei e o pior aluno. Obrigado pelo elogio. Eu acho que a amizade é mais importante, então eu vou ficar feliz. Mas teve uma frase que ele falou, que eu lembro que ele falou assim, que eu sei que não é dele, acho que é do Karl Barth ou de alguém mais inteligente que nós. Quando a igreja casa com o espírito do seu tempo, ela fica viúva na próxima geração. Isso significa que quando a igreja fecha 100% com uma outra narrativa, uma outra agenda, um outro figurão como sendo, é isso aqui, uma outra filosofia, uma outra ideologia, aquilo vai durar aquela geração. Mas aquilo vai passar porque é o espírito do tempo, é uma onda do momento, é uma moda do pensamento. Aquela vibe vai passar, e daí a igreja vai ficar de mão vazia, porque vai passar. Eu acho que infelizmente a gente viu a igreja dividida e brigando, mais uma vez, e está brigando ainda, né? Eu espero que ninguém aqui suba na frente de um caminhão essa semana. O cara continuou, né? Ele está fazendo uma turnê. Que eu soube, ele não parou, não. Mas o meu pai falava um negócio assim, ou mais ou menos assim: se você brigar com o teu irmão, vocês dois vão apanhar. Se alguém brigar, os dois vão apanhar, não interessa quem brigou. O meu pai falava desse jeito. E esse texto que a gente vai analisar, ele fala de pedido de oração, ele fala de como o pai trata filho, ele fala desse monte de coisa, sabe? Esse caldeirãozinho aqui que mexeu comigo. Tudo isso que eu estou falando aqui, eu acho que tem relação com esse texto. Porque Deus não respondeu o pedido que parece ser a oração da maior parte da igreja brasileira, que parece ser, só Deus conhece os corações, acha que é isso, a maioria dos cristãos fez uma campanha, um clamor. E eu fico pensando, porque Jesus fala que se a gente pedir, Ele vai dar. E se a gente pedir em concordância com 2 ou 3, Ele vai dar. E se a gente pedir com fé, até a montanha vai sair voando por aí. E quando, eu não sei, mas estou supondo, tá? 20 milhões, 40 milhões juntam em oração e Ele fala, não. E você fala assim, poxa vida, Deus, mas não é milhões. Por que não? Será que isso é uma lição para nós de que a democracia é mais forte do que a oração? Eu acredito que tem cristão que vai pensar desse jeito. Mas a Escritura não ensina isso para nós. Se a gente pensar numa crise política de Israel, onde você tinha 700 opositores e um profeta do Senhor contra... Então você tinha o cabo eleitoral de Yahvé e o cabo eleitoral de Baal. 700 contra 1. Você lembra disso lá ou não? Baal não liga de ter o Senhor e Baal.
para Baal, que depois vai se desenvolver para se tornar o nome Beuzebu, Baal-zebu, ou seja, para o capeta, não tem problema ser Deus e ele. O capeta não quer tirar Deus da jogada, ele só quer fazer parte. Então, a equipe lá de campanha de Baal são pelo menos 700, são maioria. Mas do lado de cá está Elias, que é o remanescente, um dos remanescentes, que está lá sozinho. E a gente sabe que a democracia não venceu, porque um orou, o fogo desceu do céu e Deus ganhou. Eu não acho que Deus não respondeu à oração da igreja porque a democracia é mais forte que a oração. Eu não acredito nisso. Não acredito porque o clamor do povo egípcio fez com que Deus respondesse às orações e eles vencessem um dos maiores impérios da antiguidade. Povo hebreu, desculpa. O povo hebreu clamou, o clamor do povo subiu até Deus e uma das maiores civilizações do povo egípcio perdeu. A oração venceu o poder, a oração venceu a maioria. Eu não acho que isso ensina para nós, mas eu acho que tem muita gente que vai pensar desse jeito e a gente vai ter que ter paciência com tudo que vai acontecendo. Mas o meu pai falava isso: se você brigar, não interessa quem brigou, os dois vão apanhar. Então não importa quem apoiou quem, eu acho que o Senhor, nosso Pai, que está ouvindo as orações, Ele está dizendo: vocês estão tudo errado. Está todo mundo errado, vai apanhar todo mundo. Quem brigou não foi ele, vai apanhar todo mundo. E vai todo mundo ficar de castigo. Por quê? O apóstolo Paulo escreve: o simples fato de vocês lutarem uns contra os outros já é completa derrota para vocês. Completa derrota. Você já perdeu. Todo mundo perdeu. Não foi o Bolsonaro que perdeu, foi toda a igreja que perdeu. Vou repetir, 1 Coríntios 6, 7. O simples fato de lutarem uns contra os outros já é completa derrota. Então quem está chorando porque não perdeu, o outro que está pulando porque venceu, os dois precisam entender que perdeu todo mundo. Paulo continua: por que vocês não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com prejuízo? Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isso aos próprios irmãos. Porque a vitória não estava em vencer a eleição. A vitória é quem se mantém incontaminado do mundo no processo. Não é isso? Não é isso que o apóstolo fala? Não é isso que o Novo Testamento fala? O que é a pureza? O que é a santidade? É você se manter incontaminado do mundo. Então no processo eu não perdi a minha alma. É isso a vitória. Porque no fim é isso que permanece. Então quem não perdeu a alma venceu. Só que Deus olhou, o pai olhou para a briga dos filhos, dos irmãos, e falou assim: vocês perderam todo mundo vai apanhar. E a gente tem algumas lições para aprender, e uma delas é sobre oração. Já que esse é o texto que Deus preparou para nós, essa é a vantagem e a desvantagem de você pregar você fazer um ensino expositivo. É porque você não escolhe o danado do texto, e daí ele está lá e você tem que pregar ele. Se você não faz um sermão, pregação sequencial, você dá as curvas nos textos que você não sabe resolver. Uma lição para nós disso tudo sobre oração. Eu vou ter que usar outras partes da Escritura. 1 João 5,14. Essa é a confiança que temos com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Começa bem já. Beleza, se a gente pedir a gente vai achar, se a gente buscar a gente vai encontrar, se a gente bater vai ser aberto. Mas vamos lembrar de uma coisa: quem é Deus é Ele, não nós. Se a gente fizer um motim aqui contra o Senhor dos Exércitos, Ele não vai deixar Baal entrar, porque a maioria decidiu que tinha que deixar o Baal entrar. Se a gente fizer um motim aqui e falar assim: não, Deus, nós reunimos, nós conseguimos 95% dos evangélicos, dos cristãos, está até católico junto. Deus, olha que coisa linda. Nós juntamos os católicos, botamos todo mundo aqui junto, e nós decidimos assim, que o livro de Apocalipse ele não presta. Ninguém entende nada mesmo. Só bagunça, vai vir, é 1000 anos, não é 1000 anos. Uns já falaram que tudo é alegoria mesmo,
Então vamos fazer assim, Deus. O povo está com medo de ficar só roupinha. Outros falam que nem Jesus nem volta. Vamos fazer assim, Deus, nós decidimos que nós vamos tirar, tá bom? Isso não vai mexer nada. Não vai mexer nada. Por quê? Porque Deus só responde a nossa oração se ela for segundo a vontade dele. E se a gente juntar todo mundo, faz campanha, aposta, tatua, veste camiseta e fala assim, Apocalipse fora, não vai adiantar. Vocês estão entendendo, gente? Nós podemos fazer 20 dias de jejum, todo mundo aqui. Eu acho que Deus seria tão misericordioso que Ele ia dar uma luz para alguém aqui, manda um anjo, aparece, todo mundo tem o mesmo sonho idêntico, para falar que nós temos que se arrepender da nossa tonguice. Vocês estão entendendo, gente? Então você pega isso que eu falei, dessa ideia de tirar o Apocalipse, e aplica isso agora para o que a gente realmente está precisando ouvir de Deus. Porque às vezes a igreja sempre fez orações que não eram o que ela realmente precisava. Que não era segundo a vontade de Deus. Então Deus vira e fala assim, olha só, eu estou vendo que você está bem comprometido em pedir, você confia no meu poder, você sabe que eu posso todas as coisas, só que você não conhece minha mente, você não entende como eu penso, eu não posso te dar isso aí. Sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos. Se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que temos feito. Então a confiança que a gente tem com Deus é que se a gente pede segundo a vontade dEle, Ele ouve. Se a gente pede segundo a vontade dEle, Ele ouve. Então a gente tem que entender que essa passagem que está falando de oração, ela também está colocando a gente no nosso lugar, quando ela faz uma comparação. Quem de vocês, se o filho pede um pão, você vai dar uma pedra? Ninguém. Mas vamos pensar de outro jeito esse texto, porque o texto está falando que se a gente pedir um pão, o filho pedir um pão, o pai não vai dar uma pedra. Jesus não falou aqui, mas e se o filho pede uma pedra? O pai vai dar uma pedra? Porque a gente não sabe orar como convém. O apóstolo fala em Romanos 8. Então ele é o apóstolo que escreve a Bíblia e fala que ele não sabe orar. Ele fala nós, eu não sei. Eu não sei. Porque as coisas que Paulo está escrevendo é inspirado pelo Espírito, não é dele mesmo. Então você já viu como alguém pode dar um conselho super bom para uma pessoa e ela não consegue resolver os problemas da vida dela? Porque aquele conselho não saiu dela. Ele veio de Deus que passou por ela. Então Paulo escreve tudo isso bacana que a gente lê e ele fala, eu não sei orar. Presta atenção, deixa eu fazer um parênteses aqui. A gente tem a verdade. A verdade é isso aqui. A Bíblia é inspirada, a Bíblia é inerrante. Isso aqui está certo, isso aqui não vai mudar. Deus não vai tirar o Apocalipse. Você gosta ou não gosta dos mandamentos? É esses os mandamentos mesmo. Você gosta ou não do Antigo Testamento? Ele é inspirado por Deus e é o mesmo Deus, o Pai de Jesus Cristo. Jesus é o Deus que também estava no Antigo. Você gosta ou não gosta, é isso. Eu esqueci o que eu estava falando. Você acredita? Vocês precisam dar mais por mim. Fica com essa aí. Tá bom? Então quem que é Deus? Nessa passagem aqui, Jesus chama Deus de Pai. Ele diz que Ele é um Pai que dá bons presentes para os filhos. E Ele dá bons presentes para nós. Uma coisa que me faz pensar aqui, essa passagem, é que a única pessoa adulta no universo é Deus. A única pessoa adulta no cosmos é Deus. E Ele não vai arruinar o único plano que pode dar certo, que é o dele, dando as coisas erradas que a gente pede. Então eu tenho uma reflexão para fazer para nós aqui. Então o que a igreja, eu acho que a igreja vacilou. O que a igreja está idolatrando? Candidato político.
Ou em outras palavras, por que a igreja está pedindo pedra para Deus? Porque ela parou de fazer o que Jesus fala no versículo 7. A igreja parou de orar, pedir, buscar e bater. Quando a igreja para de falar com Deus, ela começa a buscar outro Deus dessa era aqui, desse tempo, desse lugar. E por que o candidato perdeu? Porque a igreja se desviou do plano redentivo de Deus. Ela saiu da agenda de Deus. Então, se Deus é o adulto do cosmos, Ele está focado em fazer um trabalho difícil de transformar homens em filhos semelhantes a Jesus Cristo. Deus é o adulto, Ele tem um plano bom, que funciona, Ele está focado em fazer isso. A gente tem que entender também uma coisa. O plano de Deus é fazer a igreja chegar à maturidade para ela poder casar com Jesus. Certo? É isso. Vamos amadurecer todo mundo para chegar ao dia do casamento. Uma das coisas que a Escritura relata como necessário para a maturidade, para amadurecimento, é perder. É sofrer. Que o filho aprende pelas coisas que sofreu. Hebreus 5:8. E a gente é convidado a ser participante dos sofrimentos de Cristo. Então, se tem uma coisa que Deus tem na agenda dele, o adulto tem na agenda para deixar acontecer com os filhos, é os filhos perderem e os filhos sofrerem. Porque não existe maturidade sem perda e sem sofrimento. Se você nunca deixar essas crianças bonitinhas aqui cair, ralar, tipo assim, não, eu só vou comer se for o chocolate. Então você não vai comer, meu filho. Você não vai comer. Você vai comer só o couve, flor e o arroz e o feijão agora. Você não vai comer o chocolate. Agora não. Aí falando, então não vou comer. Se o pai não olhar e falar assim, então tá, você vai passar fome. Porque você é um pecadorzinho. E o seu Deus ainda é o seu ventre. Então eu preciso te ajudar a entender como as coisas funcionam. Então você vai sofrer com essa fome sua, porque você está tomando uma decisão errada. Como é que Deus vai fazer a igreja amadurecer? Se não for privar ela de coisas insanas, pelas quais às vezes ela vem a lutar. E eu quero deixar muito claro, e eu espero que fique muito claro, que eu não estou puxando a sardinha para um lado. Porque se os dois lados estão errados, todo mundo vai ficar de castigo. Todo mundo brigou, todo mundo vai apanhar, vai ficar de castigo. Então, no plano do pai, que é o único maduro, adulto do cosmos, amadurecer é melhor do que ganhar as coisas que a gente quer. Se você amadurecer um pouco na sua vida, você vai concordar com isso. Se você é um pouco adulto, você vai saber. Minha esposa fala assim, que quando casa, a gente é um upgrade da vida. Não é mais crente, né? Porque namorar é desgraça, não está na Bíblia mesmo, está tudo errado, é uma tranqueira, tem que ficar pedindo perdão, toda hora ficar passando dos limites, chorando, confessa, ai a carne. Não está na Bíblia. Então casar, ela fala, casar é um upgrade, você vai para um outro patamar, é vida e tal. Amadurecer é isso. Gente, é tão bom você perceber que você não fica mais chorando pelas mesmas coisas, sofrendo pelas mesmas coisinhas tão pequenininhas, as bobeirinhas. Quando você começa a vida adulta, né, você é tão preocupado assim, nossa, não vai ter dinheiro, não vai ter dinheiro. Passa um tempo e você assim, vai ter dinheiro. Quem amadurece, né? Quem não amadurece ainda continua na neurose. Você entendeu? Não, Jesus falou que vai ter dinheiro, eu já vi chegar o dinheiro, eu já experimentei o dinheiro. Fica tranquilo, meu filho. Não, a conta de água eu não vou... Calma. Né? O adulto que está lá com 50 anos, faz 30, 40 anos que ele paga a conta de água. Vai chegar, fica sossegado. Mas como que ele aprendeu isso? Não tendo dinheiro para pagar a conta. Ele aprendeu isso pelo sofrimento. Então amadurecer é melhor do que ganhar as coisas que a gente quer, que a gente acha que a gente precisa. Amém, igreja? Posso ouvir um amém? Amém. Mas amadurecer só acontece com quem conversa com adulto e convive com adulto. Presta
presta atenção, que nós estamos chegando em algum lugar. Só amadurece quem convive com adulto. Só amadurece quem conversa com gente madura. Quem só anda com gente imatura, que gosta das mesmas coisas, que vai nos mesmos lugares, lida do mesmo jeito com os problemas, não amadurece. Você precisa conviver com gente que você acha inadequado, retrógrado, careta. Você precisa conviver com gente que fez alguma coisa que presta na vida. Com gente que às vezes você vai dizer, essa pessoa é muito radical. Não, mas é que ele tem 50 anos a mais que eu. Então, mas você precisa dessa pessoa, porque senão você não vai amadurecer. Ou então, como Jesus está tentando ensinar aqui para os discípulos, só amadurece quem convive e conversa com o Pai. Quando a gente fala de um problema hoje social muito grande, de violência, de droga, de tráfico, a gente está falando de quê? A gente está falando de um monte de criança que não teve convívio adequado com pai, com mãe, com autoridades que ajudaram essas pessoas a se disciplinarem. Então vamos pensar na vida, vamos pensar espiritualmente. Só amadurece quem fala com Deus. Só amadurece quem ouve Deus. Não é só sofrer que faz você amadurecer. Não é só você deixar de ganhar as coisas que faz você alcançar a maturidade espiritual. Mas é a sua constante conversa com aquele que é maduro, com aquele que é o adulto, com aquele que é o pai, com aquele que sabe qual que é o plano, com aquele que sabe como que a vida deve ser vivida. Esse semestre foi um dos semestres onde o conselho da nossa igreja mais teve conversas difíceis e importantes com pessoas da igreja, de disciplina, de correção, de confronto. Uma das pessoas que passou por disciplina privada falou assim: pastor, eu espero do fundo do meu coração que as pessoas que passam por esses confrontamentos e correções do conselho entendam a misericórdia de Deus. Por quê? Porque pela providência divina, os líderes de uma igreja local são os maduros que Deus decidiu colocar nesse papel para conduzir, para exercer a responsabilidade. Só que tem adulto que não quer amadurecer. Existe adulto que não quer crescer. Ele quer o que ele quer e ponto final. E Deus tem que me dar. E se Deus não me dá, eu fico magoado. Maturidade não vem com a gente receber o que a gente quer. Vem com a gente passar pelo plano redentivo de Deus. A gente se converter ao plano de Deus, não os nossos planos. Eu lembro quando eu cheguei na igreja, e daí eu cuidava dos adolescentes da igreja. E daí a gente tinha lá o estudo bíblico com as meninas pré-adolescentes. E daí eu comecei a ensinar elas a orar. Eu falava que elas podiam pedir o que elas quisessem. E toda sexta-feira a Bia pedia pro Justin Bieber se converter. Acho que Deus ouviu, não sei, né? Ótimo, beleza, e daí? O que mais? Tipo assim, Rod, que bom, né? Você está pedindo pro Justin. Eu oro para os caras do NoFX se converterem, porque eu gosto muito da música deles. E é só lixo que eles cantam. Mas eu amo a musicalidade do punk rock. E eu oro para eles se converterem. Mas assim, não é isso que eu preciso para a minha vida. Então amadurecer diz respeito a você deixar as coisas de menino e entender que você precisa começar a se preocupar com outras coisas que são um pouco mais importantes. E isso passa pela conversa com o Pai. Isso passa por esse diálogo com Deus, por essa conversão à vontade de Deus, o plano de Deus. Então assim, a igreja brasileira nunca sofreu perseguição, gente. Toda a igreja verdadeira passa por martírio, passa por perseguição. Você sabe por que a sarça é o símbolo da igreja presbiteriana? Já falei, mas talvez eu precise refrescar a memória. Porque os reformadores começaram a sofrer perseguição. João Calvino fez um comentário em cima de Êxodo sobre a sarça. E ele falou, a sarça simboliza a igreja militante que está perseverando mesmo em meio à perseguição. O fogo da sarça é o fogo da perseguição. E o fato dela não ser consumida é o fato de que Deus, pela sua divina providência, continua preservando ela.
Assim como lá o povo hebreu estava sendo perseguido e oprimido, mas Deus continuava preservando o povo. Isso virou o símbolo da nossa igreja. Mas nós não sabemos o que é isso no Brasil. Nós não sofremos perseguição. Não sou masoquista. Embora tenha momentos em que eu falo, Jesus, eu quero morrer pelo Senhor. Se a gente não sabe perder, a gente não chega à maturidade. Se a gente não sabe sofrer um pouquinho, se a gente não sabe ser frustrado, presta atenção, gente, Deus quer tirar a gente de um mundo de faz de conta onde a gente vive. Os objetivos que você tem são irreais. Os anseios que você tem, eles não são verdadeiros. Não vai dar certo muita coisa que você e eu planejamos. A gente cria um ideal na mente. A gente pensa, isso aqui vai ser maravilhoso. E Deus vem, não, vira a mesa. Pum. Não é nada disso. Vocês estão entendendo, gente? Isso tem tudo a ver com a vida de oração. Porque a vida de oração é a primeira coisa nossa que naufraga quando Deus começa a frustrar os nossos ídolos e os nossos planos. Quando Deus não dá as coisas que a gente acha que precisa. Porque a gente fala assim, eu nem vou falar, Deus não responde mesmo. Ou então, fiquei magoado, não consigo orar. Não estou conseguindo orar. Por quê? Porque estou bravo com Deus. Você já viu um filho que ele foi com uma criança, ela foi corrigida pelo pai, e daí ela vê assim, não quero falar mais com você. E daí ela sai. Te odeio. Já viu isso ou não? Fica aqui, não quero. Aí o pai vem, ele tenta abraçar, não quero. É isso que a gente faz com Deus quando Deus não faz uma coisa que a gente quer. Aí você diz, não vou mais falar com Deus. Não vou orar, não vou ler a Bíblia, não vou mais na igreja. Esse crente precisa ou não precisa passar por isso? Como é que ele vai amadurecer? Não, filho, não, calma, você não pode ficar triste. Vem cá, eu vou dar então. Esse pai não é firme. Só que esse não é o nosso Deus. O nosso Deus é convicto das coisas que Ele está fazendo. Ele é convicto do que Ele está fazendo. Ele tem um plano. Ele sabe que é só o plano dele que vai dar certo. O meu plano não vai dar certo. Nem para a minha vida, nem para a minha mulher, nem para as meninas, nem para a igreja, nem para o Brasil. Meu plano não vai dar certo. Porque o adulto é ele da história. Então Ele sabe que eu preciso passar. Ele sabe que eu preciso sofrer. Então o Evangelho vai mostrar o poder de Deus para nós na hora do sofrimento. A nossa fé vai ser purificada. Jesus está ensinando que se a gente quer ver as nossas orações respondidas, a gente tem que olhar para um pai decente, que pratica hospitalidade, que dá de comer para os filhos, assume a responsabilidade. No Evangelho de Lucas ele diz assim, nesse mesmo texto, que pessoa que tem um amigo que vai e bate na porta da casa de noite e fala assim, me dá comida, me dá pão, e o amigo fala assim, não vou, estou dormindo, meus filhos estão dormindo, já está tudo na cama. E daí Jesus fala, e se esse cara ficar insistindo e batendo na porta até não aguentar mais, se não for pela amizade, ele vai pela inconveniência. E eu falo, Deus, eu quero minhas orações respondidas. Se não for porque você gosta de mim, é porque eu estou perturbando. Porque isso aqui é base bíblica. Se não é porque a gente é amigo, é porque eu estou insistindo. Fala alguma coisa, Deus. Fala alguma coisa, me responde. Ele está falando, Jesus está falando de um Deus que pratica hospitalidade. Que alguém chega e pede uma coisa de comer no tarde da noite. E ele abre mão do conforto da casa e dos filhos e fala assim, tá bom, vou te servir. Toma, pode comer. É um Deus que, mesmo estando confortável, ele se sensibiliza com o sofrimento de quem está do lado de fora, passando um frio, passando uma fome, e ele exerce essa bondade. Então Jesus está dizendo, se você quer orar, você precisa ver um Deus que pratica hospitalidade. Você precisa ver um Deus que está ouvindo a porta bater, como ele fala, bate na porta porque ele vai se sensibilizar e ele vai vir. Está ouvindo alguém clamar, alguém pedir, e daí vai fazer alguma coisa. Então para Jesus isso é central no ensino da oração. Veja Deus como alguém que está não precisando fazer nada por você, mas que quando você bate na porta e você pede, ele no conforto do interior da casa dele, ele vai lá, ele abre a porta e ele serve você. Então o que Jesus está trazendo é, veja Deus como um pai bom. E ele diz assim,
vocês que são maus sabem dar bons presentes, boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Em Lucas ele diz, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo para quem pedir. Deus tem o domínio de todos os recursos. Eu queria lembrar duas passagens na Escritura, uma no Antigo e no Novo, que fala sobre como Deus, em que momentos Deus responde imediatamente à oração. E são duas passagens onde quem estava orando estava comprometido com a agenda de Deus, o plano de Deus, não uma oração assim, meu planinho, é isso que eu preciso. Primeiro é Elias, como eu já falei, ele ora, o fogo cai do céu na hora. Depois ele demora um pouquinho mais para orar para chover, mas é no mesmo dia. Ele ajoelha 7 vezes e ora, levanta, não. E daí ele manda o servo, vai lá, corre e vê se lá na beira-mar lá está vindo nuvem. Então o cara volta de novo, não. Aí ele ajoelha, ora mais, 7 vezes. E daí até que ele começa a ver na hora, imediatamente vindo uma nuvem. Ele fala assim, vai chover. Orações respondidas de imediato. A questão é, Elias estava combatendo o inferno. Ele tinha abraçado uma agenda, a agenda de Deus. Ele tinha abraçado uma narrativa, era a narrativa de Deus. Ele entrou na história de Deus e falou assim, eu vou ocupar a minha vocação, eu vou responder o meu chamado, eu vou fazer coisa de gente madura, eu vou entrar nesse plano de adulto de Deus, e eu vou fazer parte disso. Eu vou deixar as coisas de menino e de criança, vou enfrentar 700 profetas de Baal, eu vou enfrentar Acabe, o rei corrupto, eu vou enfrentar Jezabel. Porque a vocação de Deus na nossa vida, gente, é sempre alguma coisa que a gente não consegue fazer. Presta atenção. Se você está pensando, eu não sei, eu acho que eu não vou conseguir fazer, provavelmente é isso que Deus quer que você faça. Porque não é para você fazer na sua força, tem que ser na força de Deus. Uma coisa que você fala assim, eu não vou conseguir realizar. Pode ser isso mesmo que Deus quer que você faça. Você pode estar desanimado? Pode ser isso mesmo que você precisa. Você precisa ser reanimado. Porque Deus não vai trabalhar na sua vida enquanto você tiver apenas a disposição de fazer o que você consegue fazer. Você não vai ver o poder de Deus, você nem precisa dele. Então Elias está na agenda de Deus. Outro momento na Escritura em que a oração é respondida de imediato. Lá em Atos, Pedro prega, ele é encarcerado, a igreja se junta em oração. Todo mundo começa a orar. Todo mundo começa a falar, liberta Pedro, liberta Pedro. O que acontece? Um anjo vai lá, na hora, Pedro é solto, e ele chega lá naquela reunião de oração, que estava sendo feita em prol dele. Vocês lembram dessa passagem ou não? Pedro bate palma e falou assim, ô, Maria, vai lá na frente, não lembro o nome da irmã. Quem lembrou? A irmãzinha vai lá na frente, e daí fala assim, meu Deus, é Pedro. Daí ela volta lá e deixa ele trancado lá fora. Ela volta a correr lá para dentro. E daí alguém fala assim, lá dentro, fala assim, não, mas será que não é o anjo dele? Acho que tinha umas coisas sobrenaturais naquela igreja lá. Mas será que não é o anjo dele que está lá? Fala assim, não, é o Pedro mesmo. Imediato. Mas por que Pedro, no meu entendimento, ele foi solto imediato? Porque ele estava vivendo a narrativa de Deus, o plano de Deus, a vocação de Deus, a vontade de Deus. Deus não vai fazer igual ao Todo-Poderoso do Jim Carrey. Puxa a lua para perto, todo mundo vai ter Ferrari. Não vai rolar, gente. Não vai rolar. Então deixa eu dizer uma coisa. A gente não precisa de tudo aquilo que a gente está pedindo para Deus. Mas a gente precisa continuar falando com Deus. Isso é o que a gente mais precisa. Por quê? Porque é falando com Deus e ouvindo a resposta dele que a gente vai amadurecendo. A maturidade não vem sem a vida de oração. Mesmo que ela possa ser marcada por muitos nãos. Não, 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 não. Deus, então deixa eu casar esse ano? Não. Deus, deixa eu ser promovido? Não. Deus, então deixa... Não. Aí daí uma hora você fala assim, caramba Deus, por que não? Aí Deus, não, agora você está pronto, então está me fazendo uma pergunta, parou de me dar ordem, então vamos conversar. A maturidade só vem desse jeito. Então presta atenção, você pode achar que a sua oração não faz diferença, que a sua oração não muda o céu, não move a mão de Deus, seja lá qual for a sua expressão. A sua oração faz uma coisa muito importante. Ela faz com que você se pareça mais com Jesus. E esse é o plano de Deus. Essa é a urgência de Deus. Essa é a agenda de Deus.
Eu queria ler um texto de Isaías 53, 17 a 22. Se você pode abrir lá. Isaías 43, 17 a 22. Eu acho que esse texto, gente, é isso mesmo. Isaías 43, 16 ao 22. Está escrito assim: assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas. Ele está falando da saída do Egito. Verso 17: que fez sair os carros de guerra e os cavalos, e o exército e a força, e eles jazem ali, e jamais se levantarão. Os guerreiros do faraó morreram afogados, estão extintos, apagados como um pavio. Mas Deus vira e fala assim: lembra desse milagre? Então, agora vamos lá, verso 18. Mas não nem lembra mais disso. Nem pensem nas coisas antigas, porque eis que eu faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto, rios nos lugares áridos. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, e este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Verso 22. Contudo, você não me invocou, ó Jacó, e você se cansou de mim, ó Israel. Olha o que está acontecendo. Deus começa dizendo: olha os milagres que eu fiz. Lembra os milagres que eu fiz? Pensa aí você na sua vida. Pensa o que Deus fez. Você se converteu, uma provisão divina, um cuidado, algo extraordinário que Deus fez. Lembra? Lembrou? Pensou? Eu lembrei. Aí Deus fala assim: agora esquece tudo, porque o que eu vou fazer agora não tem nada a ver com aquilo. Não tem nada a ver com aquilo. Agora tem uma coisa que você vai precisar me invocar para esse negócio acontecer. Eu vou fazer em participação com você. Eu vou abrir caminho no deserto, vou colocar água onde não tem água, eu vou fazer uma coisa extraordinária, uma coisa nova. Só que tem uma coisa, você vai ter que participar comigo. Ele termina dizendo assim: eu estou pronto para fazer, mas você não me invocou. Você não está pronto. Eu estou pronto, mas você não está pronto. Gente, a oração, mais do que fazer Deus fazer, ela nos prepara para o que Ele já está pronto para realizar. Ela prepara o nosso coração. E Deus está falando disso, que às vezes a nossa referência do que aconteceu lá atrás é o maior impeditivo da nossa vida de oração. Porque a gente fica assim: mas eu não estou mais igual eu já fui, eu não estou igual eu era, eu não estou me sentindo igual, parece que não está igual. Naquele tempo que eu ia na igreja era assim, minha vida devocional era assim, ou a situação era assim. Deus fala: esquece aquilo, eu estou fazendo um negócio novo na sua vida. Só que você precisa andar comigo, você precisa me invocar, você precisa conversar comigo. Qual que é a lição para nós? A lição para nós é orar de dentro do plano de Deus. Orar de dentro de um compromisso de viver a vontade de Deus. Orar de dentro desse caráter de Cristo. Orar de dentro desse lugar. É diferente de você orar de dentro de outro plano, de dentro de outra narrativa, de outra fantasia. Então você pode orar estando dentro do compromisso, da aliança, de fazer a vontade de Deus, de cumprir a sua vocação, de se sujeitar à obra do Senhor na sua vida. Você ora de dentro do plano. Você ora olhando para o Pai que pratica a hospitalidade e fala assim: então esse aqui é o Pai, vou fazer isso também. Vou comprar almoço para o mendigo. Vou abraçar alguém que está sofrendo hoje. Vou cuidar de uma pessoa que está pior que eu. Eu entro no plano. Eu me torno alguém que vai imitar o Pai. Eu oro de dentro desse compromisso de maturidade, de responsabilidade. Eu assumi responsabilidade agora. Tudo isso aqui é meu também. Agora eu estou virando adulto. Eu deixei as coisas de criança. O prazer não é mais a diversão. O prazer é obedecer. O prazer é assumir o cuidado de outros seres humanos, outras pessoas. Eu não chego no fim de semana senão eu quero só relaxar. Eu só quero assistir meu Netflix. Eu trabalho para ver o Netflix e tomar milkshake.
Não, o meu prazer é, eu quero ser igual ao pai, eu quero assumir. Quem está precisando de alguma coisa, pode contar comigo que eu gosto de ser adulto. Alguém tem uma orientação para me dar? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar comigo. Tem alguma coisa que eu preciso melhorar? Fala comigo que eu assumo responsabilidade. Alguém está batendo na porta do lado, tipo, vamos servir? Vamos comprar alguma coisa para essa pessoa aqui? Não, mas meus filhos estão em casa, não tem problema, já volto, rapidinho filho, vou ali, eu já volto. Orar de dentro da narrativa de Deus é diferente de orar de dentro da sua fantasia de ilusão de vida. Vocês estão entendendo, gente? Deus está falando, eu estou pronto para fazer, gente, mas vocês não falam comigo. E quando vocês falam comigo, é porque vocês estão pedindo pedra. Isso aí é fácil de fazer agora, né? Ele não falou isso. Então, existem dois tipos de oração que são levantadas diante de Deus. Agora, deixa eu falar uma outra coisa aqui, que a gente precisa entender, e a gente vai caminhando para o final da nossa mensagem. Não vou caminhando para o final, não. A Bruna falou, pastor, não fala que você está caminhando para o final. Não fala, porque não é verdade. E eu vou ficar frustrada, porque não vai acabar. Eu estou me corrigindo aqui. Agora, presta atenção. Jesus está falando com quem? Com os discípulos. Não é? Sermão do Monte, discípulos estão ali. E daí ele está falando para os discípulos assim, vocês são maus e dão bons presentes. Não é isso que ele fala? Vocês são maus e dão bons presentes. Gente, isso aqui também tem uma lição muito boa para nós, para a gente aprender sobre resposta de oração. Porque Jesus está mandando os caras pedir para Deus e logo depois ele fala, vocês são maus. Peraí, Deus ouve a oração de gente má? Ué, nós aprendemos nessa eleição que aqueles que são bons, ele não ouviu, né? Talvez foi por isso que ele não ouviu, porque essas pessoas achavam que eram muito boas. E ele falou assim, não, eu não posso ouvir essa oração. Afinal de contas, não foi esse daí que Jesus falou? Subiu 2 no templo para orar. Um estava falando assim, obrigado Senhor, não sou como eles. E o outro, Senhor Deus, é só desgraça na minha vida. Eu não faço nada certo, misericórdia. Jesus falou assim, esse cara aí voltou com a oração respondida. Será que isso pode ser também mais um motivo pelo qual Deus não está respondendo algumas coisas que nós estamos pedindo? Porque nós estamos num lugar assim, superior, que nós temos as coisas todas certas, prontinhas. Então Jesus falou, não, vocês são maus, pedem para Deus. Então aqui para te dar um ânimo na sua vida de oração, tá bom? Primeiro, pensando sobre maldade, algumas reflexões. Se os discípulos são maus, por que Jesus chamou eles para serem discípulos? E por que Jesus chamou eles para orarem? Se eles são maus? Porque não existe nada melhor do que gente má para Jesus chamar. Porque só tem esse tipo de gente. Só tem gente má. Não tem gente boa no mundo. Um dia falaram para Jesus isso e ele falou, bom é só um. Então o resto é misturado. É bem com mal. E bem com mal significa que é mal, que está corrompido. Certo? Então por que eu posso orar? Por que eu posso saber que Deus me chamou para ser discípulo mesmo eu sendo mal? Porque Ele só chama a gente má para ser discípulo. Ele não chama a gente boa, porque não existe. Senão Ele ia chamar Ele mesmo só. Ele ia falar, envia-me a mim. Entendeu? Segundo, porque quando você se torna um discípulo de Jesus, convidado para desenvolver essa vida de oração, essa relação com Ele, você não deixa de ser mal instantaneamente. Não evapora a sua maldade. Pronto, agora eu fui batizado na igreja. Não. O discípulo tem que fazer escolhas diárias para ele ser luz nas trevas, para ele ser sal do mundo. É diário, para ele não se tornar insípido, sem sabor, sem vida, sem luz. E muitas vezes o discípulo escolhe errado, e ele escolhe ser mal. Mesmo já sendo discípulo, ele escolhe errado. Só que o Mestre Jesus fez uma aliança com essas pessoas más. Falou, venha ser meu discípulo, mesmo com a sua maldade. Você é incapaz de cumprir a aliança, mas venha ser meu discípulo. Porque a vida de oração não é uma dádiva divina concedida para os que acertam.
A vida de oração e as respostas de oração não são dádivas só daqueles que fazem tudo corretamente. É para esses discípulos que ele falou que já são maus. Então tem esperança para mim. Eu posso orar e Deus pode me responder, mesmo eu sendo mal, mesmo eu não sendo certinho. Amém, irmãos? Você nunca deu um bug na sua cabeça quando você foi agraciado com bênçãos de Deus e pensou, por que é que está acontecendo alguma coisa boa comigo? Será que Deus não viu o que eu fiz ontem, anteontem? Já aconteceu isso com você ou não? Porque a vida de oração não é um privilégio de pessoas que estão no suposto nível espiritual, porque não existe. E vida de oração não significa que você vai chegar um dia que você vai saber tudo o que você tem que falar. Porque o apóstolo Paulo, que estava melhor que nós tudo aqui, ele não sabia o que falar quando ele orava. Mas ele sabia, quando eu for orar, Deus vai pôr alguma coisa na minha boca, então eu vou decidir orar. Não fica esperando o que você vai falar. Não, eu não sei o que falar, mas ninguém sabe o que falar. Você só tem que decidir, Deus, eu vou falar com o Senhor. Deus, eu vou orar. Começa, meu filho. Começa e não tenha pressa de sair, que o Senhor vai falando. Aí quando não tiver mais nada, você fica quieto um pouco. Porque daí quem sabe você ouve a voz de Deus, né? Você cala a boquinha. Terceiro, a maldade dos discípulos não são impeditivos para eles obterem os pedidos. Isso eu já acabei de falar. Quarto, vamos lá. A maldade de um discípulo não pode ser medida pelas boas ações que o discípulo pratica. E esse texto expõe isso para nós. Presta atenção. O que Jesus está dizendo, vocês são maus, mas fazem coisas boas. Percebeu ali? Vocês são maus, mas dão bons presentes para os filhos. Percebeu? Pô, peraí, Jesus, se a gente dá bons presentes para os filhos, então nós somos bons. Não. Deus sabe da totalidade. De vez em quando você acerta, porque a bondade de Deus passa através de você, mas você não é bom. De vez em quando você acerta, você faz igual Jesus, mas não é porque você é bom, mas é porque Ele decide vir através de você, e aí a boa obra acontece. Boas obras não são coisas boas que você faz, são coisas boas que Deus faz por seu intermédio. Tá? Boa obra não é o que você faz de bom, mas é o que Deus faz de bom através de você. Porque só tem um que é bom. Então quando eu faço uma coisa boa, não fui eu que fiz, foi Deus que fez através de mim. Porque você em si mesmo, eu em mim mesmo, nós somos maus. Mas esse mal, que Deus flui através dele, pode fazer orações que Deus responde. Se a gente não entende isso, a gente vai ficar iludido a nosso respeito e a gente vai achar que Deus tem obrigação de responder as nossas orações. Deus tem que responder as minhas orações porque eu estou acertando. Deus não pode fazer eu passar por isso porque eu estou me dedicando. Não, se você está se dedicando, isso já é Deus fazendo alguma coisa através de você. Presta atenção. Se eu chego para minha esposa e falo assim, amor, eu te dou um presente. Então, um presente é o iPad da irmã da minha avó Carminha, a tia Lourdes, que faleceu faz um bom tempo, tem um monte de foto dela com sei lá o que. Tia Lourdes, bem velhinha. Então o iPad está lá escrito, você liga no computador, é iPad de Lourdes. Tá aí o meu presente para você. Aí eu viro aqui e ela dá para mim. E daí ela vira assim, olha só, amor, eu te dei o iPad da Lourdes. Você tem uma dívida comigo. Eu falei, como assim? Não, eu estou te dando o iPad da tia Lourdes. Você tem uma dívida comigo. Não, mas fui eu que te dei. Não, mas fui eu que te dei. Toda vez que a gente acha que Deus deve alguma coisa para nós, é isso que a gente faz. Porque a gente pensa, não, mas eu acertei. Se você acertou, porque a graça dele te capacitou para acertar alguma coisa. Já foi um presente. Talvez uma resposta à oração que você nem fez, que você tinha que ter feito, mas Deus respondeu mesmo sem você fazer. Se você não entende essa questão de que você só acerta quando a graça de Deus age, a bondade de Deus flui através de você, você acha que Deus se torna um devedor seu. E isso é uma desgraça para a vida de oração. Por quê? Porque a gente só pode desfrutar do deleite da oração quando a gente chega diante do Senhor sabendo, oi Deus, eu sei que eu nem merecia estar aqui hoje,
já valeu, eu posso ir embora já. Porque quando eu fui levantar os olhos para Ele, eu lembrei, Deus, obrigado que você está me ouvindo. Essa é a maior recompensa da oração. É a própria comunhão da graça de Deus na nossa vida. Mas isso só faz sentido quando eu tenho claro que eu sou mau. E mesmo eu sendo mau, às vezes Deus faz coisas boas através de mim. Eu pratico hospitalidade, eu sirvo pessoas, eu ajudo pessoas, porque Deus misericordiamente age através de mim. E mesmo essa maldade, essa corrupção, desejos ruins dentro de mim, eu também faço orações e Ele responde para mim. Isso não é maravilhoso? Não é uma coisa boa demais da conta? Eu vou querer falar mais com Deus desse jeito. O discípulo não é alguém sem maldade, mas ele é alguém que colocou a fé na narrativa certa, que abraçou a agenda certa, que ele entrou no plano de Deus, ele está do lado de dentro. E ele está olhando assim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui nesse negócio, mas eu fui botado aqui, é isso mesmo, eu vou continuar aqui. Deus, inclusive, eu quero falar uns negócios com o Senhor aqui. Olha para mim aí, me ajuda aí, Deus. A gente não pode perder esse senso da graça de Deus. Que é você acordar, olhar, ver a barrigudinha do seu lado e falar assim, oh meu Deus, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, com a mãe bonita dessa aqui do meu lado, essas crianças aqui dentro, esse apartamento aqui. Nem sei o que eu estou fazendo aqui, eu não merecia nada disso aqui. Inclusive eu quero falar com o Senhor sobre umas coisas aí. Porque já que eu não mereço o que o Senhor está me dando, então eu acho que eu vou falar mais. Estão entendendo, gente? É isso que impulsiona a nossa comunhão com Deus. Essa revelação dessa graça de Deus. As orações respondidas, segundo esse texto, elas não são provas da nossa bondade. Quando Deus responde a nossa oração, Ele não está atestando que a sua vida está inteiramente certa. Quando Deus responde uma oração sua, Ele não está dizendo, eu aprovo tudo que você faz. A gente não pode se enganar. Deus pode te dar uma grande dádiva. Isso não significa que Ele está aprovando tudo que você está vendo. As respostas de oração podem ser perigosas para a nossa alma. Porque a gente pode ficar inchado, ensoberbecido. Caramba, eu oro, acontece. O Mica é o expulsador de demônio. Toda vez que o Mica me liga, ou é algum demônio que ele está expulsando, ele está pedindo para eu expulsar. É na escola, é na saída do culto. Já é expulsão pelo telefone. Né? Não, Deus responde. Calma aí, filho. Eu não respondo suas orações porque você acerta as coisas. Isso está intrínseco no que Jesus está falando. Assim, vocês são maus, mas vocês podem pedir. Então a gente não pode confundir isso. Você pode fazer uma oração hoje, eu até quero. O que você quer de Deus? O que você está precisando de Deus? Porque Jesus está sendo bem objetivo aqui, pede. Não é só, não, mas eu não preciso de nada. Deus tem mais coisa para fazer. Isso é arrogância, não seja tonto. Ah, Deus tem mais coisa para fazer, não vou ficar perturbando ele. Não, você é bobo, você não entendeu nada. Ele quer um relacionamento com você, conversa com Ele. Pede um chocolate. Fala, Deus, eu queria hoje comer um cheesecake. Eu queria ganhar uma camiseta. Pode pedir uma besteira, mas pede para Deus objetivamente. Mas se você receber, não pense que não tem nada na sua vida que você precisa de arrependimento. Não ache, nossa, Deus respondeu. Quer dizer que a minha vida está tudo certo. Não quer dizer nada disso. Deus pode responder a sua oração e Ele ao mesmo tempo, Ele está tentando usar o seu marido, o seu irmão para falar que você precisa se arrepender urgentemente de alguma coisa na sua vida. Ao mesmo tempo. Porque respostas de oração não são provas da nossa bondade ou de que nós temos sido fiéis. Não é. Mas é a promessa do Senhor. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, vai ser aberto. Aquele que busca, encontra. Eu quero terminar com 2 Crônicas 16:9. Um texto que eu amo.
Porque quanto aos olhos do Senhor, eles passam por toda a terra, procurando alguém cujo coração é totalmente dele, para mostrar-se forte. Deus está passando o olho na terra, assim, quem vai olhar para mim? Quem vai falar comigo? Quem vai pedir para mim? É tão raro Deus achar fé na terra. Lucas 18 fala isso. É tão raro Deus achar fé na terra, alguém que realmente acredita, que ele ouve e fala, que eu falo assim, é qualquer um que falar, eu estou aqui, eu estou facinho. Vamos pegar o pior lá, porque só tem ruim, né? Então sim, qualquer um. Fala comigo alguém aí, eu estou pronto para derramar, estou pronto para dar, estou pronto, fala comigo. Meus olhos passando por toda a terra procurando alguém. Será que tem alguém lá na República lá que quer falar comigo? Ou ele só quer cantar no domingo? Estou pronto na segunda para falar. Estou pronto na terça. Será que não tem uma mãe que está preocupada com o filho, que não quer falar comigo? Ela só vai ficar ligando para o psicólogo, pondo remédio na criança e lendo livro, não sei o quê. Será que não tem lá um pai que está com dívida, que não está pensando em falar comigo, que ele só pensa que ele tem que trabalhar mais? Será que não tem um irmão lá ofendido que sim, será que ele vai falar comigo? Ou ele só fica pensando como que ele pode melhorar sozinho? Os olhos do Senhor estão passando, procurando alguém que vai virar para ele. Em vez de ficar tentando se redimir sozinho, criar uma ideia boa para resolver os problemas do mundo. Que vai olhar assim, Deus, por favor. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Amém. Deus tem prazer em nos ouvir. Ele tem prazer em nos ouvir. Nós vamos, nesse momento, ter o privilégio de participar da mesa do Senhor. E na mesa do Senhor, nessa mesa da Santa Ceia, nós somos lembrados de como Deus nos buscou através de Jesus, de como Deus veio até nós através de Jesus, como Ele veio nos alcançar, como Ele veio nos abraçar, apesar de nós mesmos. Ele veio morrer por nós, para a gente poder ter as nossas orações respondidas. Porque sem Jesus, nenhuma oração nossa pode chegar. Qualquer oração feita à parte de Jesus é um insulto para Deus. Nossas orações só podem ser aceitas porque Jesus abriu um caminho e Ele leva essas orações. Ele nos leva como sacerdote. E eu não sei o que você precisa. Talvez você está a cana quebrada. Talvez você está o paviozinho ali, ó, que está com a última brasa. Jesus abriu um caminho para você chegar até o Pai. Ele veio te resgatar. Para o Pai ouvir sua voz, te responder e o nome dele ser glorificado. Quero chamar o ministério de louvor. Você vai ter um momento para colocar o seu coração diante do Senhor, sondar o seu coração. E duas coisas podem ser feitas nesse momento. Primeira coisa, porque as respostas de oração não significa que está tudo certo na sua vida. Você pode se colocar diante do Senhor, por meio de Jesus agora, você pode levantar a sua necessidade para o Senhor. Com uma mão você levanta e fala, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, me socorre, me responde. Com outra mão você se coloca diante do Senhor e fala, Senhor, responde a minha oração. Mas ao mesmo tempo, responde a minha oração, mas também, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Me dá o que eu estou precisando, mas ao mesmo tempo, Senhor, me mostra se eu preciso me arrepender. Eu preciso ser limpo. Preciso ser curado. Preciso ser trabalhado pelo Senhor. Você vai pedir para Deus o que você precisa, mas você vai se dispor e falar assim, Pai, me responde, mas diz se eu preciso também me consertar. Pode me corrigir, eu quero amadurecer. A Escritura fala para nós assim, o que recebi do Senhor, eu recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão, tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vocês.
façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo.